Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um tema de administração geral, tá? E nós vamos falar hoje sobre as funções da administração. Esse é um tema bem relevante dentro da administração, é um tema bem atual e é um tema muito discutido que não tem como falar sobre administração sem abordar as funções, né, da administração. Então, primeiro, quais são as principais funções da administração? Então, as principais funções da administração são planejar, né? Então, aqui, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, são as 4 funções básicas aqui da administração, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí nós vamos abordar essas funções detalhadamente. Então, a primeira função, gente, é a função de planejar, né? É uma função extremamente importante e é muito difícil você falar de administração sem falar de planejamento. Então, planejar é, na verdade, estabelecer de forma consciente e organizada um objetivo a ser atingido. Então, é importante que vocês se atentem a isso de forma consciente e organizada, que entra no próximo que nós vamos falar adiante. Então, planejamento é algo consciente, é algo pré-estabelecido, é algo feito de maneira, não de qualquer maneira, mas de uma maneira que o administrador saiba aquilo que ele está fazendo. Então, o planejamento ele envolve estabelecer o que deve ser feito, quais setores estarão envolvidos, o cronograma, que é a questão do tempo, recursos estimados, que seria também a questão do orçamento, e resultados desejados, que é o que você espera com aquele planejamento, né? Bom, então, dentro do planejamento é preciso estabelecer tudo isso, tá? Seja um projeto pequeno, um projeto grande. Então, qualquer coisa que você vá fazer um planejamento, você tem que pensar o que você vai fazer, quem vai te ajudar, quanto tempo vai levar, quanto você vai gastar e o que você quer com aquilo. Então, pensa numa coisa simples, não precisa pensar só na visão do administrador, do empresário. Pensa na questão do planejamento, você como pessoa. Se você vai planejar uma viagem, seu casamento, sua formatura, algo desse tipo, você vai pensar tudo isso, tá? Por que é tão importante planejamento? Porque ele evita problemas futuros e improvisos, né? Então, todo mundo que é planejado, ele é menos propício a enfrentar problemas, enfrentar coisas pelo caminho que ele não esperava, né? Enfrentar o inesperado. Então, o planejamento é justamente para isso, para que você não enfrente, né, durante o percurso, coisas que você não planejou e você estrague todo o objetivo, porque o planejamento ele visa um objetivo, é você atingir um objetivo, né? Então, a falta de planejamento, ela pode gerar desperdícios de recursos e tempo. Então, geralmente, quando as pessoas não planejam, a coisa sai mais cara e leva mais tempo, né? Problemas que poderiam ser evitados de diversas maneiras. Então, nós falamos de um aqui, desperdício de recursos e tempo, mas quando eu digo problemas que poderiam ser evitados, então eu tô colocando diversos problemas, né? Futuras crises, então o planejamento ele vem também para tentar sanar futuras crises que possam existir, né? Então, em qualquer área, a gente vê muito isso na administração pública, a falta de planejamento que gera outros problemas futuros. E desalinhamento com os objetivos da empresa, né? Então, quando você planeja, você está alinhado ali, você tem mais chances, né? De estar ali alinhado com os objetivos da empresa. Bom, a segunda função da administração é a função de organizar, né? Então, o que significa organizar? Eu costumo dizer que é muito difícil um administrador não ser organizado,
Porque vem da profissão, vem de nós como administradores, né? Então, organizar implica em definir como serão utilizados os recursos e a estrutura da empresa. Então, o que na verdade significa organizar? É você estruturar as coisas, né? É você estruturar como que você vai utilizar os recursos, como que você vai utilizar a estrutura, é você colocar tudo dentro da sua caixinha. Se a gente for colocar assim em palavras menores, seria o organizar. É o planejamento agora colocado em prática, tá? Então, geralmente, uma pessoa organizada, ela planeja, tá tudo ligado, né? Então, você planeja e depois você vai colocar aquilo em prática dentro do planejamento. Isso é organização, você colocar tudo dentro da caixinha. Envolve gerenciar os recursos. Então, quando a gente fala em recursos, nós não estamos apenas falando de dinheiro, nós estamos falando também de recursos humanos e recursos envolvem coisas, né? Envolve os conhecimentos adquiridos, né? Então, como você vai gerenciar esses recursos, distribuindo-os de maneira eficiente? Percebam, quando a gente fala organizar, ele até, de certa maneira, choca com planejar. Por quê? Porque parecem ser coisas muito parecidas. Por quê? Porque estão interligadas, né? Então, como você vai gerenciar os recursos e distribuir esses recursos de maneira eficiente, sem haver falhas, faltas, excessos, né? Colocando o recurso na mão daquele que tem que ser colocado, esse tipo de coisa, tá? Com um bom planejamento, é possível executar as ações com menor tempo e com a qualidade desejada, tá? Então, quando você tem um planejamento, você faz as coisas em menor tempo e com a qualidade desejada. Então, como o planejamento está ligado à organização, é isso aí. Você planeja, organiza, as coisas elas vão sair de forma mais eficiente, com menos tempo e de maior qualidade. Bom, a terceira função da administração, então vamos relembrar que nós estamos falando de funções da administração. P, planejar, O, organizar. E a próxima D, dirigir. Dirigir significa conduzir os colaboradores para alcance dos objetivos definidos pela empresa. Então, quando a gente pensa em dirigir um carro, você está fazendo o que com o carro? Você está conduzindo o carro para um lugar, né? Então, você não sai dirigindo igual um louco, né? Ou uma louca sem saber para onde vai. Você está conduzindo e você sabe aonde você quer chegar. A mesma coisa é dirigir dentro da administração. É você conduzir os colaboradores para o alcance dos objetivos definidos pela empresa, né? Então, nessa função, os colaboradores, eles conhecerão realmente o gestor, pois ela tem ligação direta com a comunicação entre a chefia e funcionários. Então, o momento onde a chefia, o gestor, o administrador, ele vai se comunicar com os funcionários, né? Por quê? Porque é ele que tem que dar a direção para o funcionário para que ele chegue a esses objetivos, né? Então, da mesma maneira que quando você dirige o carro, você está no comando do carro, no caso, o administrador está no comando ali daquela equipe e ele vai dar as direções, né? Vai mostrar ali o GPS para as pessoas, vai mostrar as direções que elas têm que seguir para atingir os alcances, atingir os objetivos da empresa, tá? E nessa função entra muito a questão da comunicação. Então, direção está diretamente ligada ali à comunicação. Se não houver uma boa comunicação, vai haver falhas nessa função da empresa. Outra habilidade que ela é muito requisitada na função de dirigir é a capacidade de liderança. Como eu falei, é a hora que o administrador ele se coloca ali como pessoa. Então, a capacidade de liderança nessa etapa, ela é essencial. A comunicação sobre as normas e instruções aos colaboradores deve ser clara e precisa, como eu falei. Se não houver uma boa comunicação, né, falha ali todo o processo de direção. A busca pela motivação dos funcionários também, ela deve ser
constante. Por quê? Porque o funcionário que não está motivado, ele obviamente ele não vai produzir. E vem do líder, vem do gestor, essa capacidade de motivar ali os seus funcionários. E a última função, gente, é a função de controlar. Controlar é analisar e avaliar os resultados alcançados, tá? Então, controlar é isso, né? É quando você analisa e avalia os resultados. Então, toda empresa, ela trabalha para um fim definido, para um objetivo definido. Então, no planejamento dela, ela pensa nele, no processo de organização, ela pensa nele, na direção, né, ela leva os colaboradores para esse objetivo, e no controle, o gestor ele vai avaliar se esses objetivos eles estão sendo alcançados, se a empresa está chegando no objetivo que ela gostaria, né? Então, o controle é a forma que o gestor possui para avaliar como uma empresa está se comportando. Então, o controle, ele não vem só no final, né, de tudo. O controle é algo que ele vem durante todo o processo. Então, durante todo o processo de caminhada do percurso da empresa, do projeto, que aqui a gente pode falar também que seria um projeto, né? Alguma coisa menor também entre essas funções. Você tem que ter um controle durante todo esse percurso. Não necessariamente que você vai aplicar o controle apenas no final. Um erro, você ir só no final olhar. Você tem que olhar durante todo o percurso. O planejado versus executado, ele entra em ação. Então, nesse momento, é que o gestor vai avaliar se aquilo que foi planejado está sendo executado. Não é foi, como eu falei, está sendo, porque é um caminho, é um percurso. Você vai estabelecer as políticas de controle durante todo o processo para ir avaliando ali se está dando tudo certo. Nesta etapa, é essencial utilizar as avaliações de desempenho, tanto das áreas da empresa como dos colaboradores, tá? Então, avaliações de desempenho é a maneira que o gestor ele tem para avaliar como está saindo, então, o feedback de como está saindo o projeto, a própria empresa, tá? Então, nessa etapa, ele vai utilizar essas avaliações de desempenho, tanto a questão das áreas do projeto, tanto a questão também dos colaboradores. E nesse ainda em controlar, quando forem encontrados erros durante todo o processo, então como eu falei, durante todo o processo você vai avaliar se está tudo saindo, né, da maneira planejada. Se não estiver saindo, se forem encontrados erros, é preciso agilidade para tentar consertá-los, né? Então percebam por que é importante não ir só no final. Porque se você, durante todo o processo, exerce as políticas de controle, durante o processo você pode ainda consertar algumas coisas. Talvez algumas coisas você não consiga, mas muitas coisas, geralmente, você consegue consertar e tentar minimizar os erros, tá? E outra coisa que é importante, né, é maturidade para aprender com os erros, tá? Então, o processo de controle, ele vai te dar o conhecimento dos erros, tanto para que a empresa consiga, o gestor consiga consertar seus erros, tanto para que consiga aprender com eles e assim eles não sejam, não ocorram, né? Esses novos erros, eles não sejam recorrentes em uma próxima etapa. Nesse sentido, gente, os indicadores, eles podem auxiliar nessa etapa, pois eles servem de parâmetro para comparar se as coisas estão dentro do planejado. Então, é muito importante, toda empresa ela vai trabalhar com indicadores em todas as áreas, tá? Então, vamos colocar indicadores financeiros aqui, que é uma coisa que a gente pensa muito quando a gente fala em indicadores. Você vai avaliar, você vai utilizar os indicadores para aquela área e vai ver se eles estão dentro daquilo que é o ótimo do indicador, né? Então, suponhamos que tem que ser próximo de 100. Está próximo de 100? Não. Está em qual nível ele está, né? Então, os indicadores de venda, né? Os indicadores, a questão de produção, indicadores de produção,
Então, a empresa ela pode sim e deve utilizar os indicadores no meio do processo de controle para que ela possa avaliar se aquilo que ela está fazendo está conforme os parâmetros normais. O controle não pode ser utilizado como ferramenta para constranger os colaboradores. Então, existe um preconceito, né? Um preconceito muito grande sobre a palavra controle, né? Por quê? Porque dá a entender que é uma coisa que você vai fazer para prejudicar, e não é. Então, o bom gestor, ele não vai olhar o controle da empresa como uma forma de prejudicar, de punir, de constranger, né? De vigiar o seu funcionário, não. O controle, ele tem que ser, como eu falei, para avaliar se a empresa ela está dentro dos seus objetivos. Então, ela é uma ferramenta para auxiliar a empresa, para auxiliar o colaborador e não para constrangê-lo ou para puni-lo, tá? Bom, gente, essas aqui são as minhas referências. Então, convido vocês a estarem dando uma olhada nesse material que serviu também para me ajudar a construir esse e que serve para vocês lerem, para vocês aprofundarem melhor nos conhecimentos. Obrigada, pessoal, é isso. E no próximo vídeo a gente se vê.